Eu realmente demorei bastante para poder entender isso. Mas demorei demais. Eu diria que foram 20 anos. Então, não parece que eu não... Parece que eu tenho uns 45, mas eu tenho 38. Nada. Então, são 20, com 20, menos 20, então são 18. Mais ou menos, eu tinha 17 anos, mais ou menos, quando essa história começou. Na verdade mesmo, começou criancinha. Meu pai, professor e colega e amigo da Denise, mãe do Fê, e eu olhava a profissão do meu pai e pra mim, professor, era aquilo ali, aquela coisa, me desculpem os meus professores, que foram maravilhosos, tantos. Ixi, outro dia eu encontrei com o De Paula, você teve aula com o De Paula? Mentira. Biologia? Biologia. Esse dia eu falei com o De Paula e aí comecei a lembrar o nome de todos. Olha Todos os só. meus professores do cursinho do terceiro, cara, todos. Que legal. A banco de matemática, depois os de biologia, depois de física, todos. Lúcio, Abi e tantos outros. Benilde. Nossa, cara, fui falando o nome da galera. Fabião, você já falou comigo. Fabião enfim, muita gente. E o Wilson de física, você lembra do Wilson? Wilson. Zé Alfredo. Não. Amir, redação. Amir, sensacional, Amir, né? Amir que era saudade do Amir, né? Não temos feito mais o Amir entre nós, mas o Amir era fantástico. E aí, pra mim, e hoje eu entendo, por isso que eu tô trazendo esse ponto, porque hoje eu entendo o prazer que esses caras tinham em ensinar e ver aquilo que eles encontraram amor, no assunto que eles encontraram amor, conseguir entrar na cabeça da molecada. Mas por mais que eu entrasse na minha cabeça aquilo ali, entrou velocidade de reação quando meu pai me ensinou química lá. Entrou a queda livre lá da física. Entrou a genética, a musiquinha do Abi lá, gameta do papai, gameta da mamãe, lembra disso? Uhum. Então, isso tudo entrou, passei, me formei, mas meu coração sempre me dizia que aquilo ali era... Cara, tô fazendo isso aqui pra poder passar a régua. Porque alguém estipulou que eu tenho que passar, tirar 7, e aí decorar isso tudo, ou aprender isso tudo da melhor forma possível pra poder passar no vestibular, pra poder me formar, pra ter uma profissão. E eu olhava esse amor todo que meu pai tinha pela química e falava, cara, cadê? Cadê esse negócio? É que esse modelinho foi vendido pra nós como a fórmula praticamente da existência, né? Exato. É isso, não, fica tranquilo, tá aqui, ó. A escola, a média, a faculdade, o emprego e 20, 30 anos, se aposenta. Tipo, era um modelo pronto, que foi sendo replicado, só que aí acho que chegou na nossa geração, vamos colocar assim, começou a dar crack, né? Assim, começou a dar crack. Esse tipo de pergunta, assim, tamanho. E aquele amor, aquela empolgação que a pessoa tem em fazer aquilo. Exato. E o meu pai, exatamente. E meu pai, ele sempre me falou isso, ó. Você tem que escolher uma coisa que você tenha prazer em fazer. E quando eu prestei vestibular, lá em 2001, 2002, quando eu tinha lá meus 17. E aí eu comecei a procurar e tinha uma galera na minha sala que já estava pronta. Não, eu quero medicina. Quero direito. E são pessoas, são médicos, são advogados, são... Isso é muito legal, admiro muito. Eu admiro demais, cara. Admiro demais. E eu olhava e falava, cara, na nossa época não tinha nem a distância, faculdade de distância, pra vocês terem uma ideia. Tinha... Do Fê um pouco mais novo do que eu, mas no meu tempo de vestibular tinham 10 cursos. Tinha lá publicidade, medicina, direito, engenharia, entendeu? Acabou. Tinha mais 4 com fisioterapia, tinha 6 coisas lá pra fazer. E era importante que a gente tivesse uma faculdade. Continua sendo, tá? Sim. Continua sendo. Eu tô fazendo minha segunda, inclusive. Então eu continuo achando importante. As que precisam fazer. Esse é o adendo que eu deixo, inclusive. Porque tem faculdade que definitivamente você consegue obter aquela profissão sem necessariamente passar pela universidade. Marketing é uma delas. Não. Então, quero estudar marketing. Louvável. Quero fazer faculdade de marketing. Louvável. De verdade. Eu super admiro, indico e falo, não, vai lá e pega teu diploma e aprende tudo que você tem pra aprender na faculdade. Então, agora, precisa? É outra Não. coisa.
tá? Não acho que precise. Gestor de tráfego é uma delas também. Exatamente. Entendeu? Então, Aliás, então talvez nem tenha formação tradicional de gestor de tráfego. Exatamente. Então esse tipo de coisa. Exatamente. Então eu tô na faculdade de psicologia porque precisa. Além de querer, precisa. Preciso de ter um CRP, preciso de ter um registro, preciso entender ali a ciência para poder... É uma ciência, então tem que estudar, tem que entender como que se faz um estudo científico para poder, em base na ciência, atender quem eu quero atender, e então precisa. Então eu tô lá fazendo. Beleza? Então eu não sou a favor, super a favor. Mas, na época, psicologia era divã, né? Então psicologia era algo que você tinha que sentar no divã e só quem tinha as doenças mentais é que participava de uma terapia. E eu já vou entender, já vou falar a ligação entre psicologia e aí já fica já um pequeno uma pequena introdução, um pequeno spoiler de qual a ligação entre psicologia e oratória. E aí já deixa a galera pensando um pouquinho. E aí eu olho para essa situação, então psicologia para mim era isso, estudar doenças mentais, transtornos e, né, e tratar, e eu aquilo ali não me seduzia. Aí então eu fui fazer o que me falaram para fazer direito, me falaram porque eu falava bem, e de fato tem muita gente do direito que tá agora entrando na oratória também, porque o cara ele tem esse dom, chega na faculdade de direito, percebe que tem, sai, não se encontrou pela ciência do direito, mas fala bem. Então é uma pessoa que estuda e faz uma pós-graduação em comunicação, coisa e tal, e vai lá e se torna um profissional de oratória. E aí eu comecei então a procurar a faculdade, e aí a faculdade de comunicação caiu no meu colo de alguma forma. E aí eu passei por algumas antes de chegar na comunicação. E aí, chegando na faculdade de comunicação, você sai, então me formei na faculdade de comunicação em marketing. E aí você sai da faculdade de marketing e o que você tem pra fazer? Venda, basicamente. Marketing, né? Ciência da venda. O que você tem pra fazer? Venda. Então eu vou trabalhar com venda. E quando eu chego no ambiente de venda, naquele momento não tinha internet, não tinha... Cara, tava nascendo Orkut. Então venda era ou tete a tete, ou uma venda consultiva, que foi o que eu fiz por algum tempo como representante de laboratório, no laboratório farmacêutico. Se você visita o médico, fala pro médico que o teu produto é bom, ele entende isso, vê, pondera e indica pro paciente que ele acha que ele tem que indicar. Então não é uma venda, mas é uma venda. Então eu trabalhei, e quando eu comecei a trabalhar nesses grandes lugares, e eu vi como que fazia para fazer carreira ali, e eu comecei a não gostar de estar ali. Porque eu falei, cara, não quero fazer carreira aqui. Eu olhava para as pessoas que estavam na minha frente ali, meu chefe, o chefe do meu chefe, o presidente, e eu olhava para todos esses caras e falava, esse cara aqui, não quero. E esse cara aqui, não, também não quero. E esse cara aqui, não quero nada, nenhuma. E aí começa a se perguntar, qual é a minha parada? Que é o que a gente falou no primeiro episódio. É. E aí você olha pra esses caras e vê esses caras acordando de manhã, indo pra academia às 5 horas da manhã e chegando e todo, né, no pique de querer fazer a indústria vender, e eu olhava e eu respeito pra caramba, eu acho maravilhoso o cara que faz isso, mas eu olhava e falava, não sou esse cara. Aí o auge foi quando eu fui tratado como um número, porque é o que a gente é. Né? Uma empresa é o que a gente é. Em todos os aspectos, no aspecto contábil, no aspecto financeiro, no aspecto em tudo. A gente, só fora o RH, a gente é humano nesse aspecto. Assim. E alguns RHs nem são tão humanos assim. Mas e aí. Polêmica, não, brincadeira. E aí. E aí, o que acontece? Eu olhei pra isso e falei, no setor 02, eu falei, setor 02? Aí eu olhei o mapinha lá, sou eu. Cara, meu chefe não falou meu nome. No setor do Felipe, as coisas estão boas aqui, estão ruins ali. Eu olhei e falei, cara, o cara me chamou de 02. Naquele dia eu falei, não é pra mim isso daqui. E morava com meus pais, não tinha filho, coisa e tal, então pra mim era fácil tomar a decisão de sair naquele momento. E aí começou a minha busca pelo meu propósito. Aí, nessa busca por propósito,
eu descobri, inclusive, o que significa a palavra propósito. Que legal. Traz pra gente. A palavra propósito significa proponere, colocar adiante. Colocar adiante. Aquilo que você coloca adiante, à sua frente. E aí já fica uma pergunta. Se o que eu coloco à minha frente é o meu propósito é meu destino, eu estou destinado ao meu propósito, ou eu estou designado ao meu propósito, ou eu designo aquilo que será o meu propósito. Pra gente, inclusive, que serve a Deus, é um dilema, uma questão bem interessante, né? De colocar nosso propósito com os propósitos de Deus na nossa vida. Tem isso também. E aí eu vivi esse conflito, até entender quais eram os propósitos que Deus tinha pra mim e quais eram os propósitos que eu tinha pra mim, pra gente alinhar isso daí. E a gente caminhar de uma forma onde eu pudesse encontrar minimamente a felicidade dentro do meu trabalho e pudesse, ao mesmo tempo, continuar sendo o cristão que eu gostaria de ser, gosto de ser, quero ser, e é cada vez melhorar mais, inclusive nesse ato de ser cristão. E aí, então, começam os dilemas de propósito, até um dia que eu, impactado por um anúncio. Olha só. A importância do tráfego pago.